Então, a ideia é seguir falando sobre cérebro, seguir falando sobre estratégias, coisas que a gente pode fazer para cuidar do nosso cérebro, tá? E aí, eu escolhi falar sobre esse tema, suplementos, exatamente porque no laboratório a gente trabalha com erros inatos do metabolismo, né, que são doenças onde a gente tem comprometimento do cérebro, são doenças genéticas com problemas metabólicos, e isso faz com que a gente tenha, então, a necessidade de buscar também mecanismos de neuroproteção. Então, vai ser fácil. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, que a gente deve pesquisar, é também neuroproteção, né? A gente vê como as doenças acontecem e aí busca estratégias para tentar barrar isso de alguma forma. Então, isso vale para as nossas doenças do laboratório, mas eu praticamente não vou falar delas hoje, eu vou falar de situações mais prevalentes, né? Então, transtornos psiquiátricos, doenças neurodegenerativas, basicamente são essas as doenças que a gente vai comentar, tá? E falar um pouquinho sobre, então, quais essas estratégias através desses suplementos. Então, acho que uma primeira coisa importante, né, quando a gente estuda fisiopatologia, quando estuda patologia e quando quer entender como que uma doença funciona e como ela pode ser bloqueada, como ela pode ter alguma etapa bloqueada, é esse esquema aqui que eu considero bem importante. Ele é simples, mas ele é muito importante porque a gente tem nas nossas células, né? Então as células estão lá, bem felizes, normais, mais um dia que amanhece, a gente tudo certo, de repente a célula começa a sofrer alguma coisa, ela pode sofrer estresse de várias formas, por exemplo, estresse mecânico, ou ela pode ter ação de outros estímulos nocivos. E aí a célula tem uma opção, se adaptar ou entrar em lesão, né? Então, se ela consegue se adaptar, ok, tá tudo certo, ela segue funcionando normalmente, ou dentro de uma expressão agora comum, né, no novo normal, onde ela está adaptada. No entanto, se ela não consegue se adaptar, ela vai entrar em um processo de lesão celular. Se esse estímulo ou essa adaptação ocorre por um tempo menor, ela pode ainda entrar no que a gente chama de lesão reversível e depois voltar ao normal. Mas muitas vezes esse estímulo continua por muito tempo e isso vai fazer com que a gente tenha uma lesão irreversível. Lesão irreversível significa morte da célula. Tá? Então, por que, que as doenças acontecem? Né? Por que, que a gente tem sinais e sintomas? Porque tem células morrendo. Tá? Então, não vou entrar na definição de doença da Organização Mundial da Saúde, mas numa definição bem celular, bem de patologia mesmo, as doenças acontecem quando a gente tem morte de células, e aí os dois processos são necrose e apoptose. Né? Então, esse esquema é importante assim, para que vocês consigam enxergar de uma forma geral por que, que as doenças acontecem. Né? Então, por quê? Porque células vão morrer. Tá? E aí, de alguma forma, a gente pode tentar barrar isso. Falando agora especificamente do cérebro, a gente tem alguns mecanismos, esses aqui ainda são mais gerais, tá, de várias doenças, então se a gente for ver doenças com causas muito diferentes, elas vão apresentar mecanismos bem gerais. Eu, como professor de bioquímica, eu sempre fico feliz que um mecanismo geral das doenças é a disfunção metabólica, né, então por isso a importância de compreender quais são as vias que vão nos fornecer energia, que a gente estuda na bioquímica. Então, a falta de energia mata células, consequentemente, a falta de energia ou algum problema no metabolismo mitocondrial, principalmente, vai levar a estresse oxidativo, que é um desequilíbrio entre produção de radicais livres e defesas antioxidantes. Tá? E o terceiro pilar geral, então, o terceiro mecanismo geral dessas doenças seria a inflamação. Né? Então, praticamente todas as doenças a gente pode considerar que elas vão apresentar isso aqui. Então, se a gente conseguir pensar em algum suplemento ou em algum medicamento, que não são a mesma coisa, mas que consigam bloquear ou atuar em cima desses fenômenos aqui, elas têm chance de funcionar. Tá? O problema é que, às vezes, a gente tem algumas evidências que mostram que elas funcionam em cima de um desses processos, mas depois, quando a gente vai testar em humanos, principalmente, isso não acontece. Tá? A gente vai ver por que isso às vezes acontece também. Aqui a gente tem alguns lugares da célula
que são sítios de ataque, então, né, que são lugares ou situações, momentos na célula que estão relacionados com esses processos de lesão e morte, né? Então, por exemplo, é importantíssimo que a célula tenha as membranas íntegras. No momento em que a gente perde a integridade da membrana citoplasmática, a célula morre. Né? A respiração aeróbica, que é bem importante, a questão de produção de ATP, também é um ponto importante para que a célula morra. Síntese de proteínas, assim como integridade do material genético. Então, os mecanismos bioquímicos mais comuns de lesão e morte são diminuição de energia, redução de ATP, presença de radicais livres, desequilíbrio na homeostase intracelular do cálcio, e isso vai culminar com problemas na integridade das membranas, permeabilidade das membranas celulares, tanto da membrana da célula como membrana de organelas, e a disfunção mitocondrial que está sempre presente. Então, assim, mecanismos gerais, né, como é que a célula obtém energia? Basicamente, a gente tem esses macronutrientes aqui, que vão passar por uma primeira etapa, um primeiro estágio, onde eles vão fornecer elétrons e vão formar acetil-CoA. Isso vai, no ciclo de Krebs, vai disponibilizar mais elétrons para a cadeia de transporte, que vai, no fim, produzir ATP. Tá? Isso aqui é um resumo super resumido do nosso metabolismo energético. O que acontece, então, né, em várias doenças, é que a gente tem uma redução desse funcionamento aqui, tá? Então a gente tem uma diminuição do funcionamento da mitocôndria, principalmente, diminuição de ATP, né? Então não funciona bem a cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa, diminui ATP, falta energia para a célula. No momento em que falta energia, vários processos que dependem da energia ficam prejudicados. Então, por exemplo, a síntese de proteínas, né? Numa tentativa desesperada de dar energia, quando a gente tem problema na mitocôndria, a gente ativa a glicólise anaeróbica, que não depende de oxigênio. Isso tem um efeito colateral, que é o aumento de ácido lático, diminuição de pH, que pode bagunçar estruturalmente a célula, tá? E a gente tem também uma diminuição das bombas iônicas. Isso, especialmente no cérebro, é bem importante, tá? Então, aqui são mecanismos gerais, de novo, de coisas que vão acontecendo à medida que a célula começa a querer morrer. O segundo mecanismo, então, seria em relação às espécies C-ativas de oxigênio, né, os radicais livres de oxigênio e também de nitrogênio, né? Então, o termo estresse oxidativo significa um desequilíbrio entre a produção de espécies e as defesas antioxidantes. Isso pode acontecer em várias situações. Uma das teorias do envelhecimento diz que as nossas mitocôndrias, quando a gente vai ficando velhinho, elas vão produzindo mais radicais livres, e também a gente vai tendo uma diminuição de defesa antioxidante, então elas vão ficando cada vez mais prejudicadas. Como as mitocôndrias são importantes para a questão de produção de ATP, a própria produção de ATP, o metabolismo energético, fica prejudicado. Problemas na cadeia de transporte de elétrons, que está aqui simplificado, né, quando ela começa a funcionar de forma mais lenta, isso acontece em algumas doenças também, fazem com que a gente tenha uma formação de radicais livres, porque elétrons começam a fugir aqui da cadeia. E agora que eu estou falando de elétrons sem parar, eu juro que eu tentei fazer uma palestra não tão química, mas daqui a pouco ela já não fica mais, tá? Então os elétrons começam a fugir da cadeia e começam a formar mais espécies C-ativas. Basicamente, qual é o problema de ter essas espécies C-ativas? É que elas vão reagir com biomoléculas e vão modificar essas biomoléculas, né, na tentativa de se estabilizar. Por quê? Os radicais livres são bastante instáveis. No momento em que elas reagem com essas moléculas da nossa célula, elas vão causar um dano nas proteínas, dano em membranas, dano em DNA, peroxidação lipídica, mexem com toda a permeabilidade da célula e também vão interagir com proteínas da mitocôndria e lipídios, tá? Então, na verdade, a presença de radicais livres vai destruir a célula, certo? Então, eles precisam de elétrons para se estabilizar e, por isso, fazem toda essa bagunça dentro da célula. Um outro item importante, que também aqui tem a ver com o mecanismo de neuroproteção, é em relação ao cálcio. O cálcio é um íon que tem que ser muito bem controlado dentro da célula, porque o aumento do cálcio faz com que a gente tenha ativação de várias enzimas que culminam com a morte da célula, né? Então, o cálcio ele é regulado basicamente pelo que entra
na célula, né, então que vem de fora, mitocôndria e retículo endoplasmático, então são lugares onde a gente tem o estoque de cálcio intracelular, e quando a gente tem uma redução de energia, a gente começa a não conseguir mais controlar esse cálcio, então ele tende a aumentar, e aí ele vai ativar enzimas que vão destruir a célula, por exemplo, fosfolipases, que vão causar lesão na membrana, proteases, endonucleases, todas elas, aqui proteases em enzimas, né, e endonucleases no DNA. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um processo em cima do outro, né, culminando com a morte celular. Uma outra coisa que acontece também é a inflamação, né, então a inflamação, ela é geralmente, ou muitas pessoas pensam que ela é uma coisa ruim, mas não, ela é um processo super importante, porque ela está relacionada com a eliminação de algum agente que faz com que algumas células nossas morram, e ela também está muitíssimo relacionada com o reparo tecidual, né, então o reparo tecidual é uma etapa final da inflamação. O problema é que quando a inflamação não é corretamente terminada, e aí ela se torna, ou quando ela vai de aguda para crônica, ou quando a aguda é muito forte, a reação inflamatória é muito forte, a gente tem potencialmente danos, né, então aqui, deve estar ruim de ver, tá, que a gente tem algumas vias que são ativadas quando um leucócito é ativado durante um processo inflamatório, tá, mas aqui está em maior, aqui um zoom que dá para enxergar melhor. Uma das coisas que os leucócitos ativados fazem na inflamação é a fagocitose e a produção de espécies reativas exatamente para eliminar partes ou eliminar aquele micro-organismo que está causando a infecção e, consequentemente, ativando a inflamação. Então, se a gente perde a capacidade de terminar a inflamação, ela vai causar danos. Leucócitos, ou as células que estão ativadas, elas vão começar a destruir o tecido saudável, tá? E isso é um problema também. Então, o que a gente vê, assim, a gente tem que cuidar para que as células consigam ter energia, principalmente as mitocôndrias funcionem bem, a gente tem que cuidar para que não exista formação excessiva de radicais livres e ou falta de defesa antioxidante, e a gente tem que controlar a inflamação, tá? Então, basicamente, são essas coisas que a gente deve cuidar para minimizar doenças, para minimizar a morte de células, tá? Então, aqui, de novo, diminuição de ATP, aumento de espécies reativas, papel do cálcio, lesão da membrana e alteração de proteínas. A gente tem dois tipos de morte celular, que é a morte por necrose e por apoptose, né? A morte por necrose foi a primeira estudada, é uma morte mais suja, onde a célula, principalmente por falta de energia, ela vai começar a inchar, ela perde a capacidade de fazer o controle do próprio volume, né? Então ela começa a ficar bem diferente na sua morfologia, ela tende a inchar até que ela pode romper, né? Porque essa membrana vai perdendo a permeabilidade. Tá? Então, no momento em que ela rompe, fica todo aquele lixo, aquela quantidade ali, aqueles restos celulares no local onde ela estava antes. Quando a gente tem a morte por necrose, a gente tem ativação de inflamação, porque daí essas células vão fazer a limpeza desse local e vão induzir também a regeneração, a recuperação do tecido. A morte por apoptose, ela é chamada de forma errada, de morte programada, porque a gente também tem apoptose, em doenças. A apoptose, inicialmente, se pensava ser só uma morte de seleção natural, mas não, ela também está presente em doenças, e a gente não quer programar para morrer, né? Então, alguns livros e temas ainda falam em morte programada, mas o mais correto seria uma morte organizada, onde a célula recebe um sinal, onde ela faz quase um suicídio, digamos assim, ela vai liberando pedacinhos da sua estrutura, que a gente chama desses corpúsculos de apoptose aqui, que vão ser fagocitados, então onde tinha célula fica tudo limpinho. Então, todos esses processos aqui podem ser alvos de neuroprotetores, tá? Agora, falando especificamente do cérebro, né, pensando um pouco mais no dano que os neurônios podem sofrer, né, então a gente comentou aqui, por exemplo, disfunção mitocondrial com diminuição de energia, estresse oxidativo e inflamação, tá? Comentamos também do cálcio. E a gente ainda tem um outro que eu não comentei aqui, que eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, que é relacionado com a excitotoxicidade do glutamato, tá? Então o glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório importante do cérebro, mas quando a gente tem uma ativação excessiva dos receptores NMDA de glutamato, a gente vai ter processos de morte celular também, e às vezes bloquear
isso se torna um mecanismo super importante de neuroproteção, tá? Exatamente porque isso aqui é uma consequência, essa excitotoxicidade do glutamato é uma consequência, de certa forma, de disfunção mitocondrial, diminuição de energia e, muitas vezes, de estresse oxidativo. Então, hoje é um dia bem importante, né? Espero que a gente consiga ter uma noite feliz no fim, assim. A gente tá numa eterna luta, essa foto não é bonita que eles fizeram nesse jogo, tá? Mas a gente tem uma eterna luta no nosso cérebro entre neurotoxicidade, que daqui para frente vai ser em azul, por motivos óbvios, que é a parte ruim, e neuroproteção, em vermelho, que é a parte boa, tá? Então, eles ficam sempre assim, mecanismos de neurotoxicidade, de neuroproteção, ficam um querendo apertar o pescoço do outro, tá? Isso constantemente acontece no nosso cérebro, e a gente vai, então, agora falar sobre alguns suplementos que podem ter um efeito protetor sobre o cérebro. Como é que a gente pode proteger? Qual é a lógica, qual é o mecanismo? Então, a gente vai tentar bloquear ou prevenir esses mecanismos de neurotoxicidade, né, que nem o Edenilson, jogador de vermelho, ele estava fazendo antes, tá? Existem várias estratégias, a gente já comentou aqui ontem, né, então foi falado sobre, por exemplo, manter o colesterol em níveis normais, não ter um ganho de peso muito grande, fazer exercício físico, dormir direitinho. Então, são várias ações que vão proteger o cérebro. Sim, eles conseguem bloquear alguns mecanismos neurotóxicos. Mas não são os únicos, né? Então, será que algum suplemento pode fazer isso? Será que medicamentos podem fazer isso também? Tá? Então, tudo isso é um enorme campo de estudo atualmente. Como eu vou falar de suplementos, eu botei de propósito essa figurinha, só para declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não tenho nenhum patrocínio de nenhuma indústria de suplementos, então ninguém me paga para falar bem ou mal sobre eles, tá? Então eu não vou ser que nem o senhor Raposa ali cuidando do galinheiro, tá? E obviamente que o senhor Raposa tem conflito de interesse sobre o galinheiro, não é o meu caso. Então eu peguei a definição de suplemento alimentar da Anvisa, tá? Então, que eu achei importante trazer para vocês. Suplementos alimentares não são medicamentos e por isso não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Só isso já é um tapa na cara da maioria das pessoas que fala dos suplementos. Tá? Quem teve aula comigo de bioquímica deve pensar, o Emílio falar de suplementos, ele vai destruir todos eles porque ele odeia suplementos. Não. Eu não gosto quando as pessoas falam mentiras ou coisas que não estão comprovadas, dizendo como se estivessem para enganar e para fazer os outros gastarem dinheiro e principalmente terem esperança de que vão conseguir ter uma melhora na saúde, mas não tem, tá? Outro tapa na cara, continua aqui a definição, os suplementos são destinados a pessoas saudáveis, certo? Então, eu dei uma olhada até no documento da Anvisa sobre o suplemento, e na verdade ele foi feito, essas definições todas foram feitas para tentar diminuir as coisas erradas, de fato, que estavam acontecendo e que acontecem, a gente sabe, né? Tem bastante gente da nutrição, eu sempre, quando dava aula de nutrição, eu falava, nossa, vocês vão sofrer bastante a vida inteira, porque sempre vai ter pessoas aí querendo vender ou empurrar um suplemento novo, alguma coisa aí. E eu fiquei assustado, eu fui para a internet, né, para escolher, assim, alguns para falar para vocês hoje, e fiquei impressionado com a quantidade de coisas que não são verdade, que estão disponibilizadas para as pessoas. Eu coloquei essa figura também para mostrar para você, trazer um pensamento importante, porque a gente está num momento, né, temos um vírus pouco conhecido, sem nenhum tratamento, e aí dá-lhe cloroquina, agora ivermectina, e não sei mais o que, vacina para cima, vacina para baixo. Como é que a gente vai ter certeza, né, do que a gente fala? Por que a cloroquina não funciona? Ou por que ela funciona? Isso é uma opinião minha, de outra pessoa? Enfim, a gente está passando por um processo muito complicado no mundo, especialmente no Brasil, mas não é só no Brasil, que é a negação da ciência. Eu olhando assim o que está acontecendo hoje como cientista, eu imagino quase como devia ser lá a Idade Média, com as pessoas dizendo, a Terra não é plana, a Terra não é o centro do universo, né? Apesar de ter gente que acha que a Terra é plana hoje ainda, mas a gente tem uma negação da ciência quase que medieval hoje, né? Então, não, eu acho que funciona e ponto.
né? Então, é muito complicado de conversar nessa situação. Então, esse aqui é uma pirâmide de evidência científica, tá? Ele mostra quais tipos de artigo, isso aqui vale para a vida de qualquer pessoa que vai trabalhar com ciência, né? Então, quem é da área da saúde, que está hoje nos acompanhando, vai trabalhar com ciência a vida inteira, pelo amor de Deus, que não fuja disso, né? Então, que tipo de artigo a gente vai ver? Um artigo com animais, ele tem um nível de evidência alto? Não, baixíssimo, tá? Vai melhorando um pouco se eu tenho relato de casos, ou estudos de caso-controle, estudos de corte, ensaios clínicos randomizados, aí já fica chique, ou então o topo é revisão sistemática com meta-análise, tá? Então eu tentei trazer hoje para vocês aqui, talvez frustre um pouco alguns, mas eu tentei trazer mais artigos que falavam só aqui bem do topo da pirâmide, sejam ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Por quê? Na verdade, assim, quando a gente trabalha principalmente aqui com animais, é mais fácil a gente encontrar um efeito de alguma coisa. Então eu quero que o suplemento A seja bom para o cérebro. Não, eu consigo encontrar isso com mais facilidade porque, digamos que eu trabalhe com ratos, todos os meus ratos têm o mesmo ponto de partida. Eles são todos ratos branquinhos, com 28 dias de idade, com uma faixa de peso muito próxima, e a partir daí eu consigo fazer uma intervenção, que é dar um suplemento, e depois de um tempo avaliar alguma coisa. Então, quando eu parto todos os animais, todo o meu grupo experimental do mesmo lugar, é muito mais fácil de eu enxergar. No entanto, se eu vou trabalhar com humanos, eu não vou ter como fazer isso, porque eu vou ter um cara de 30, um de 28, um de 35, deve ter um mais alto, mais baixo, enfim. Por mais que eu consiga tentar diminuir a heterogeneidade do meu grupo experimental, isso é impossível, né? Então, a gente tem, sim, um nível de evidência maior. Então, por favor, não tomem decisões baseados em estudos com animais. Eles são muito preliminares, tá? Não são tipos de estudo que podem nos fazer ter uma tomada de decisão. E tem outra coisa, só para comentar com vocês, antes de começar a falar dos suplementos, que é uma parábola muito legal, que é os cegos e o elefante, né? Então, essa parábola, assim, a gente tem um elefante e tem 4 pessoas cegas, então aqui os 4 cegos, né? E cada um, eles dizem, nossa, tem um bicho grandão aqui, então cada um vai pegar numa parte do elefante, um na tromba, um na perna, um nas costas e outro do lado. Cada um vai ter uma percepção diferente, né? Então, na verdade, qual é o nosso problema? A gente geralmente tenta enxergar uma verdade absoluta somente na nossa experiência, mas a nossa experiência é muito limitada e subjetiva, né? A gente não pode ignorar as experiências dos outros, pensando que somente a nossa opinião é a que vale. Não é assim que a ciência funciona, tá? A ciência ajuda para tirar um pouco da nossa soberba, do nosso orgulho, assim, né? Então, se fala, essa frase aqui foi citada na melhor série dos últimos tempos, que é Dark, né, que fala, 10 pessoas que olham para um elefante a partir de 10 ângulos diferentes darão 10 observações diferentes sobre a forma e a natureza dele. E aí segue, uma única pessoa que olha para o mesmo elefante a partir dessas 10 perspectivas diferentes será capaz de reunir todas as observações e tirar a única conclusão possível. Essa parte aqui seria uma revisão sistemática. Então, a revisão sistemática vai juntar vários artigos, vários trabalhos, e vai tentar enxergar de um lado, ou tentar enxergar de todos os lados, para dar uma conclusão. Tá? Por mais que a gente estude, tem essa questão aqui, tá? Que também foi falado no Dark, o Dark tornou novamente famosa essa frase do Isaac Newton, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, a gente tem várias coisas que a gente faz na área da saúde, em outras também, mas na área da saúde isso é quase que assustador, como a gente usa coisas que a gente não sabe direito, como funcionam, se funcionam, enfim, tá? Então, vamos a eles. Finalmente, quais são os suplementos neuroprotetores, né, os candidatos a neuroprotetores? De onde eu tirei isso? Perguntando para pessoas, olhando na internet, me assustando um pouco, e talvez falte algum deles, mas, tá, então a gente vai falar de ácidos graxos ômega 3, vitamina D, melatonina, que a Gislaine falou um pouquinho agora, vitamina B12 e ácido fólico, magnésio, ginseng, ginkgo biloba, triglicerídeos de cadeia média e cafeína. Então começamos com os ácidos graxos ômega 3, que eu já digo que são meus favoritos, tá? Então, o que são ácidos graxos ômega 3? Então, o que significa esse ômega? Né, a gente tem, então, ácidos graxos saturados, que são aqueles que
só tem ligações simples aqui na cadeia. Os ácidos graxos insaturados têm esse nome porque eles têm pelo menos uma insaturação, que será uma ligação dupla entre carbonos. Isso quebra o ângulo da cadeia, então ele não é mais linear, ele fica quebrado. Tá? Então a gente pode ter um monoinsaturado, que é o caso aqui, e poliinsaturado quando tem mais de uma ligação dupla. Ômega significa o último carbono aqui. Então, se eu falo ômega 3, significa que eu tenho a primeira ligação dupla a 3 carbonos no fim. Tá? Então, isso aqui seria um ácido ômega 3. Eu tenho também famosos, que são concorrentes, o ômega 6. Então, contando aqui 6 carbonos, a primeira ligação dupla é um ômega 6. E aqui a gente tem um famoso ômega 9, tá? Que é o ácido oleico do azeite de oliva. Tá? Então, ácidos ômega 3, 6 e 9 significa a quantidade de carbonos lá do fim da cadeia, onde a gente vai ter a primeira ligação dupla. Então, a gente vai falar dos ômega 3, eles que são os famosos. Por que a gente tem, então, esse efeito do ômega 3? Né? Ele está presente principalmente em peixes e em alguns vegetais, alguns óleos vegetais, tá? E só um detalhe, como eu não sou nutricionista, eu não vou fazer educação nutricional, não vou ficar dizendo qual é o alimento rico em tal e tal coisa, não é esse o objetivo, tá? Se vocês tiverem dúvidas e quiserem, gostei muito do que o Emílio falou do ômega 3, vou começar a tomar. Não tomem por conta, consultem um nutricionista, tá? Façam certinho para não fazer bobagem. Então a gente tem aqui ômega 6 e ômega 3, são dois tipos de ácido graxo insaturado. Os ácidos ômega 6, da família ômega 6, eles são pró-inflamatórios, tá? Então a gente tem, por exemplo, o ácido linoleico, ele com algumas reações aqui, ele vai formar o ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico vai ser um importantíssimo precursor de outras moléculas que vão ser mediadoras de inflamação, então elas vão ativar a resposta inflamatória, tá? O ômega 3, por outro lado, ele vai formar, se eu tiver o ácido linolênico, né, que é um ômega 3, ele vai formar o EPA e o DHA, tá, que são basicamente as formas como a gente encontra o ômega 3, ou os ômega 3, para vender. Tá? Então, esse lado aqui, os do ômega 3, vão produzir moléculas anti-inflamatórias e neuroprotetoras, e o ômega 6 vai produzir moléculas pró-inflamatórias. Tá? Então aqui a gente tem um pouquinho mais detalhado, aqui a partir do ácido araquidônico, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, entre outros. Então a gente tem que cortar o ômega 6 da vida porque ele é pró-inflamatório. Não. Nunca. A inflamação é muito importante, a gente tem que ter inflamação, ela é uma resposta de proteção muito, muito, muito importante. A gente não pode ficar totalmente anti-inflamado, senão a gente morre. Tá? Então a gente tem que ter ômega 6. Um detalhe, são ácidos graxos essenciais, a gente não consegue produzir. Então a gente tem que obter pela dieta. Então, esse ômega 6, sim, a gente tem que ter. Mas, o que está aparecendo na literatura já há algum tempo? Que esse monte de ácido ômega 3, então principalmente aqui o EPA e o DHA, eles vão, quando eles estão em maior quantidade na dieta, eles vão competir por sistemas de enzima e vão naturalmente diminuir a quantidade de moléculas pró-inflamatórias. Vão diminuir a quantidade de moléculas pró-inflamatórias e aumentar a quantidade de moléculas anti-inflamatórias e neuroprotetoras, tá? Então, a gente tem vários mecanismos descritos para os ômega 3, tá? Então, aqui, por exemplo, um artigo que explica bem os efeitos anti-inflamatórios do cérebro, tá? Então, mais ou menos nesse esquema que eu falei, a gente tem sistemas enzimáticos que vão produzir moléculas anti-inflamatórias e neuroprotetoras, enquanto que, a partir do ácido araquidônico, a gente teria o contrário. Estou escutando, acho que alguém está com o microfone ligado. Escutando um clique de mouse.
Um mecanismo importante também do ômega 3 é a produção dessa neuroprotectina D1. Vou fazer de novo. Que é essa neuroprotectina D1, que é, então, uma molécula formada a partir do EPA e do DHA, então, desses ômega 3, tá? E ela tem efeitos anti-inflamatórios, anti-apoptóticos, ou seja, previne ou não deixa acontecer a morte celular, e por isso é neuroprotetora. Uma coisa que a gente sempre estuda na bioquímica, né, o cérebro vai preferir glicose, as gorduras não conseguem entrar no cérebro. No entanto, sim, tá certo, gorduras saturadas não conseguem entrar, o colesterol, que é grandão, não consegue entrar, e os ômega 9 também não. Mas os ômega 3 e 6 entram, tá? Então, por exemplo, além do efeito anti-inflamatório, né, e de produzir neuroprotetores, a gente sabe, por exemplo, que esses ácidos ômega 3, eles fortalecem também a sinalização de algumas neurotrofinas, tipo o BDNF, que é uma molécula que vai estar relacionada com vários processos importantes do cérebro, tá? Então, por exemplo, cognição, regulação de humor e comportamento. Tá? Então, todo o crescimento do cérebro, refinamento de sinapses, criação de novas sinapses, tudo isso, processos cognitivos, de aprendizado, memória, tudo tem a ver com BDNF, e o ômega 3, de certa forma, conseguiria prevenir isso, ou ajudar a prevenir não, ajudar nesses processos. Por isso, já se tem bastante trabalho mostrando que os ômega 3 poderiam ser um tratamento auxiliar no transtorno bipolar, por exemplo. Tá? Eu vou trazer agora aqui alguns artigos, tá? Eu sempre deixo marcado nas caixinhas. Vocês vão ver que o que está marcado em vermelho, como eu falei antes, é o neuroprotetor. E o que está marcado em azul significa não funcionou, tá? Então, por exemplo, se discute bastante a questão de ômega 3 em gestantes. Será que a gente pode dar? Ele funciona? Ajuda na questão do neurodesenvolvimento, enfim, toda a maturação e crescimento do cérebro? Então, esse artigo aqui trouxe que sim, que os ômega 3 suplementados estariam relacionados com uma melhora na memória e na cognição. Tá? Então, esse artigo traz essa informação. Outro artigo de revisão, de uns anos antes, traz também que a gente tem, a partir desses ácidos graxos, ômega 3, melhora nas funções neurais de curta e longa duração. Então, de uma forma geral, eles seriam benéficos, eles fariam o cérebro funcionar melhor. Tá? Agora, em azul, quer dizer, notícia ruim. No entanto, quando a gente vai para um artigo já mais elaborado, um artigo de revisão sistemática, a revisão sistemática ela vai te responder uma pergunta, ela vai dizer se aquela intervenção, se aquilo que tu está querendo vai funcionar para uma determinada situação, tá? Então, esses ácidos graxos, ômega 3, durante a gestação, eles podem, de fato, melhorar características do cérebro do nenê? Não, diz que não tem evidências suficientes para sugerir o uso de rotina do ômega 3. E quem que está certo agora? Aqueles artigos anteriores ou esses? Tá? Isso no final a gente vai discutir um pouquinho. Partindo para outras situações, então, como eles têm uma ação geral protetora benéfica para o cérebro, a gente falou ali, citou o bipolar, transtorno bipolar, falou aqui de neurodesenvolvimento, ácidos graxos essenciais com transtornos psiquiátricos, então tudo que envolve estresse, ansiedade, deficiência cognitiva, transtornos de humor e esquizofrenia, tá? Tudo indica que uma diminuição desses ácidos graxos estaria relacionado com essas condições, tá? Outros trabalhos mostram muito o envolvimento desses ácidos graxos com a dopamina, que é um neurotransmissor, que está alterado em várias condições também, por exemplo, doença de Parkinson, esquizofrenia, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, e também a depressão, tá? Então, alterações em dopamina estariam relacionadas também com diminuição, principalmente dos ômega 3. Quando a gente vê agora um artigo de revisão sistemática com meta-análise, mostrou que, né, a gente teve uma suplementação com ômega 3, melhorou os sintomas clínicos
e atividade cognitiva, cognição, em crianças e adolescentes com o TDAH, tá? Então, aqui já, opa, melhorou. Então, o que a gente vai vendo? Que em algumas situações a gente tem, em artigos com nível de evidência mais baixo, um suporte bem legal, né, de que, ó, ele tem potencial, ele de fato melhora. Quando a gente trabalha com modelos animais, às vezes a gente vai para pacientes e não consegue replicar, tá? Isso pode acontecer. Nenhum dos artigos está errado, tá? Outro trabalho mostra que ele também, então, além do TDAH, né, ele consegue melhorar sintomas de esquizofrenia. Então, poderia ser um tratamento para esquizofrenia também. Lembrando, não é tirar o remedinho da esquizofrenia, né, tirar o medicamento, não. É tudo tratamento adicional. Quando a gente fala agora de doenças do desenvolvimento, né, então fala de TDAH novamente e do transtorno do espectro autista, esse artigo de 2017 mostrou que a gente ainda não tem artigos que sugerem ou que suportam, então, fazer essa suplementação com ômega 3, que tudo indica que tem uma diminuição, mas isso ainda não está claramente demonstrado, tá? Partindo agora para doenças neurodegenerativas, então, doença de Alzheimer, né, a gente diz, um trabalho mostra, que o ômega 3 ele consegue ter um efeito positivo no início da doença, quando a gente tem uma perda ainda leve, uma diminuição leve da função cerebral, mas quando a doença fica mais severa, não se tem evidência de que ele funciona. Então, quase a gente pode arriscar dizer que ele seria mais para prevenção e para o início do Alzheimer, depois que a doença está instalada e progredindo muito, ele não consegue segurar, tá, essa perda neuronal. Quando a gente vai para revisões sistemáticas mais consistentes, tá, que são as da base da Cochrane, que é uma base de dados de revisão sistemática melhor que tem, tá? Então, de novo, não tem evidências suficientes para sugerir o ômega 3 no tratamento de doença de Alzheimer leve para moderado. Só para não dizer que eu não ia falar de erros do metabolismo, que eu achei, por surpresa, até uma revisão sistemática com fenilcetonúria, que é um renato do metabolismo da fenilalanina, tá? Então, basicamente, nessa doença, a gente tem uma deficiência cognitiva também, alterações importantes do cérebro, e foi demonstrado que os pacientes fenilcetonúricos têm menos EPA e DHA, ou seja, eles, principalmente por questões da doença, o tratamento dos erros inatos do metabolismo é muito em cima da dieta, né, então é um tratamento nutricional, e a gente ainda às vezes não consegue dar o suficiente de EPA e DHA nessa dieta diferente que eles têm que ter, então essa é uma das possíveis explicações para que a gente tenha uma redução. E aí, se tem redução deles, provavelmente isso ajuda a dar problemas no cérebro. Então, de uma forma geral, assim, o que se sabe dos ômega 3? Eles têm efeitos muito importantes, eles produzem neuroprotetores, eles conseguem reforçar vias de sinalização importantes, ou seja, eles são fundamentais para que o cérebro consiga se desenvolver e manter, tá? Então, é um recado geral, assim. E aí, último artigo de ômega 3 que eu achei, então, breaking news, assim, notícias da última hora, para alegria do pessoal da nutrição. Esse aqui eu já lembrei logo do pessoal da nutrição, que eles adoram o tal do eixo intestino-cérebro, né, que a Gislene comentou agora também. Então, o ômega 3, ele, além de ter esses efeitos todos no cérebro, tá, então ele tem um efeito anti-inflamatório, ele tem um efeito antioxidante, ele consegue reforçar várias funções importantes do cérebro. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente tem, aqui numa situação normal, né, então a gente tem a barreira intestinal toda bonitinha, as células todas aqui, tá tudo numa situação normal, existe uma comunicação também dita normal entre cérebro e intestino e cérebro. Quando a gente tem alteração principalmente de algumas bactérias, quando começa a ter bactérias que são mais pró-inflamatórias, que são pró-inflamatórias, na verdade, né, isso faz com que a gente tenha essa alteração na permeabilidade da barreira intestinal, ativando a inflamação, e essa inflamação vai até o cérebro e vai fazer bagunça no cérebro também, tá? E aí sugere-se que pessoas que estão com essa desbiose, esse problema aqui também na barreira do intestino, eles vão ter problemas na disponibilidade dos ômega 3, e isso pode afetar o cérebro, tá? Então isso foi
mostrado um artigo saindo, assim, até cheirinho de pão novo, de 2020, tá? Bem recente. Então, o que acontece? Virou meio que moda, mas uma moda até justificada, né? Então, por exemplo, eu botei piadinha sem graça, né? O professor de bioquímica sempre faz piada sem graça. O peixão falando pro peixinho, até comeria vocês, mas vocês têm pouco ômega 3. O médico falando pro robô, vou trocar o teu óleo por ômega 3, tá? E o peixe falando pro outro, ó, péssimas notícias, as pessoas estão começando a comer mais peixe do que carne, tá? Porque os peixes são fontes importantes desses ácidos ômega 3. Então, eles são muito promissores, tá? Vitamina D. A vitamina D, nossa vitamina do sol, assim, né, digamos, ela é bem importante também. Essa eu vou dizer que me surpreendeu, eu não dei muita bola para ela, vi em alguns lugares, não dei muita bola para ela. Faz um mês, talvez, que eu comecei a estudar a vitamina D no cérebro e fiquei impressionado com o potencial que ela tem sobre o cérebro. Tá? Então, a gente geralmente relaciona a vitamina D com ossos, né? Porque a vitamina D ela tem a sua produção ativada através de radiação UVB na pele, né? A gente tem em alimentos, a disponibilidade de vitamina D nos alimentos é mais baixa, difícil, né? Então, a questão aqui da exposição ao sol é importante, daí tem toda aquela polêmica. Não pode ser com protetor, porque o protetor ele bloqueia o raio ultravioleta B, enfim, é uma confusão. A gente tem que fazer aquela exposiçãozinha ao sol. Isso vai favorecer, vai aumentar a vitamina D. Ela tem o metabolismo dela passando por etapas hepáticas e renais, tá, de ativação. E aí no cérebro, ela tem várias funções que não tem nada a ver com metabolismo de cálcio ou, na verdade, para manutenção dos ossos, né? Então, diferenciação celular, produção e liberação de neurotrofinas, síntese de neurotransmissor, todo o controle de cálcio, antioxidante, questão estrutural e também função cognitiva. Então, ela é absurdamente importante para o cérebro. Uma das hipóteses, né, do que a vitamina D deficiente pode causar é que ela quando está em deficiência, quando está diminuída, a gente vai ter um problema no metabolismo do cálcio. Isso vai fazer com que a gente tenha principalmente ativação de metaloproteinases de matriz, e elas vão destruir a célula, né? Então, basicamente, a gente vai destruindo a arquitetura celular, altera a neurotransmissão, sinapse, e isso tudo vai levar a problemas cognitivos. Então, o que se fala sobre a vitamina D, por exemplo, que tem alguma associação de deficiência de vitamina D com problemas na gestação em relação aos nenês que vão nascer, tá? Então, seria ruim ter uma deficiência da vitamina D. Outros trabalhos falam que ainda são inconclusivos, então, apesar da gente saber, assim, a importância dela, o que eu notei da vitamina D é que a gente ainda carece de mais estudos para conseguir ter uma conclusão mais clara, tá? Mas acho que ela tem bastante potencial. Agora, falando de outro trabalho, ele diz que outros trabalhos, né, já falam que ela tem um efeito importante, que a gente já tem bastante dado na literatura, por exemplo, que está relacionada com os dados com a cognição e também com uma redução de TDAH e de transtorno do espectro autista. Então, teoricamente, isso já acende um alerta, né? Ou você já tem alguma luz no fim do túnel para essas situações, TDAH e transtorno do espectro autista, provavelmente ela de fato tem um potencial bem bom, tá? Aqui é um outro trabalho que mostra também, de novo, com transtorno do espectro autista e a vitamina D, né? Então, mostrando aqui que os pacientes têm uma vitamina D reduzida, tá? Sugerindo, de novo, quase parecido lá com o ômega 3. Eles estão diminuídos e bagunçam o cérebro e vários processos importantes acabam inibidos. Então, são duas situações que a gente está vendo parecidas, onde a gente está falando muito mais de deficiência dessas coisas, né? Tanto do ômega 3 como da vitamina D. Tem estudos também mostrando efeitos protetores e diminuição de sintomas sobre doença de Parkinson. Tá? Por outro lado, a gente tem artigos que mostram que não tem tanta relação. Tá? Então, por exemplo, esse diz que sim, esse diz que talvez. Tá? Então, é bastante controverso ainda. Então, qual é uma das sugestões? Né? Tomar o banho de sol, como diz o Cascão, banho bom é banho de sol. Então, a gente pode
através da exposição ao sol, ativar a produção, além da dieta. Mas o sol, o banho de sol não é só pro ossinho, mas é pro cérebro também, tá? Então o cérebro tá tranquilo aqui tomando uma caipirinha, tomando banho de sol, certo? Então, pro cérebro é importante aquele banhozinho diário ali, pegar um solzinho, tomando café da manhã na varanda, na sacada, onde conseguir. Melatonina. Melatonina que a Gislaine já comentou. Melatonina é produzida na glândula pineal, então a partir do triptofano, a gente tem no meio aqui a serotonina, né, e aí na glândula pineal a gente forma a melatonina. Ela tem vários efeitos, né, a Gislaine comentou aqui a questão de regulação de ciclo circadiano, tem a ver com a estação do ano, com a exposição à luz, tá, então está relacionada com regulação de sono, regulação de humor, né, e ela tem vários outros efeitos, modulação de dor, neuroproteção, efeitos antiapoptóticos, anti-inflamatórios, imunomoduladores e também antioxidantes ou sequestradores de radicais livres. Então ela basicamente ataca todas as fases de uma situação de doença, como a gente comentou lá no início, né? Então ela tem aqui efeitos muito diversos, ela já é bem estudada, e ela de fato tem também um grande potencial. Isso na teoria, né? Aí quando a gente vai para a prática, uma coisa bastante óbvia, né? Ela funciona e é segura para tratar distúrbios do sono, meio óbvio, né? Porque ela consegue fazer isso. No entanto, para a gente ver alterações comportamentais ou outras coisas, a gente ainda precisa ter mais estudos, tá? Então, ela também, digamos que está no caminho, assim, né? Ela atua, como eu comentei ali, né, por prevenir inflamação, prevenir estresse oxidativo, isso vai fazer com que ela tenha um efeito bem importante. Por exemplo, esse artigo aqui mostra que a melatonina também poderia ser usada no transtorno do espectro autista. Eu vi que apareceu bastante o transtorno do espectro autista com esses neuroprotetores. Claro, porque é uma situação bastante estudada, né, e aí tem bastante artigo mostrando isso também. Então, tem potencial para isso também. Na doença de Alzheimer, tem esse artigo que eu até achei ele bem corajoso, ele falou categoricamente que protege os neurônios da toxicidade do peptídeo beta-amiloide, tá? Então, e ele ainda segue, eu nem marquei o resto aqui, ele ainda fala que ele consegue prevenir a formação das fibrilas amiloides, né? Então ele aí, de fato, sugere aqui que a melatonina tem um baita de um efeito na doença de Alzheimer. E esse artigo aqui também, achei legal esse esqueminha, né? Ele mostra vários pontos onde a melatonina consegue melhorar a questão na doença de Alzheimer, né? Então ela previne, ela bloqueia várias coisas importantes aqui, vários mecanismos importantes da doença de Alzheimer, e isso faz com que a gente tenha neurogênese, aquilo que a Daiane comentou ontem, né, que é o crescimento, o nascimento de novas células. Então, ela é importante por isso. Vitamina B12 e ácido fólico, né, então a gente fala de uma forma geral das vitaminas do complexo B, tá? Então a gente tem aqui a vitamina B12 e o ácido fólico, tá, que está no ciclo dos folatos. Eles são importantes, esse ciclo dos folatos aqui, claro que não tem tempo da gente falar, mas eles são bem importantes para vários processos celulares, então ele é um ciclo que tem que estar sempre funcionando para que a célula esteja bem regulada. Então, se eu tiver deficiência dessas vitaminas do complexo B, esse ciclo da metionina e o ciclo dos folatos não funciona bem, ele fica lento, e aí ele, por ficar lento, vai dar problemas no cérebro também. Na verdade, ele dá no corpo inteiro, mas a gente, como está falando de cérebro, vai pensar mais nele. Uma das coisas que aumenta quando a gente tem uma diminuição, por exemplo, de B12, B6 e B9, é a homocisteína, e a homocisteína é uma molécula neurotóxica, tá? Então, deficiência de vitamina do complexo B vai causar um aumento de homocisteína, e a homocisteína por si só já faz um estraguinho no cérebro. Então, por exemplo, aqui, relação com, de novo, com gestação, né, não acharam efeitos na função cognitiva das crianças, quando as mães, quando estavam grávidas, usaram vitaminas do complexo B, né? Então, de novo, apesar de ter aqui um racional para usar, não foi demonstrado em humanos. Já outro artigo fala que sim, vitaminas do complexo B e também antioxidantes, né? Então, vitamina antioxidante, entra aí a C e a E, poderiam ser benéficas, mas também, né, meio pisando em ovos, assim. E aí, quando a gente vai para uma revisão sistemática mais consistente, de novo, aqui da Cochrane, não tem evidência para declínio cognitivo nem demência, ou seja, doença de Alzheimer, Tá? E aqui,
Aqui é uma demência mais leve, e também em pessoas mais idosas, e aqui um outro tipo de deficiência cognitiva também não foi demonstrado, tá? Então, basicamente, não tem ainda uma evidência forte para sugerir a suplementação ou o uso da vitamina B12, mas a gente sabe, tá? Então, que tem várias alterações importantes de humor, psiquiátricas, cognitivas, por deficiência da vitamina B12, tá? Da vitaminas do complexo B de uma forma geral, tá? Então, a gente tem que cuidar. Então, aqui são várias causas, né? Então, por exemplo, com a idade, existem inúmeras situações que podem fazer a gente ter menos vitaminas do complexo B, e isso deve ser monitorado, tá? Porque vai dar problema no cérebro, apesar de não ter demonstrado que a suplementação resolve. Na verdade, provavelmente ela não resolve mesmo, mas a gente tem que ter aquele básico de vitaminas do complexo B para que o cérebro funcione normalmente. Magnésio é outro queridinho, né? Então também ouvi falar bastante. O magnésio ele está distribuído em vários tecidos. No cérebro ele é bem importante. Quem estuda bioquímica vê magnésio em tudo que é lugar, tá? Então aqui tem também um resumão assim de coisas que ele pode fazer. Ele atua em vários processos celulares. Então, como ele é quase que um severino assim da bioquímica, ele está em um monte de enzima, um monte de reação. Ele atua como cofator. Não ter magnésio vai dar problema. Então a gente tem que ter o magnésio porque ele causa problemas. A deficiência dele vai levar a problemas, tá? Então, por exemplo, aqui, magnésio e transtornos de humor, diz que tem evidências que pode ter, sim, uma diminuição de magnésio nessas situações. Outro trabalho já fala que tem evidências robustas, né, que o magnésio, suplementação em doença de Alzheimer. Então, vocês podem ver que a gente não foge muito dessas doenças. Agora, duas plantas, o ginseng e o ginkgo biloba. O ginseng aqui também, gosto muito de plantinhas, eu já descobri aqui que tem trabalhos principalmente em dois tipos de ginseng, até onde eu descobri que é o ginseng normal, mais conhecido, que é o Panax ginseng aqui. Basicamente, quando a gente estuda com plantas, a gente tem que ter só o cuidado de ter extratos padronizados, né? Porque a planta, se tu colhe ela de manhã, ela tem um tipo de composição, se tu colhe de madrugada, de tarde é outra, né? Não é por acaso que na Quinta-feira Santa, meu pai vai me matar agora se eu errar, mas eu tenho quase certeza, ou será que era na Sexta-feira Santa, que a gente de madrugada tinha que colher macela para fazer o ninho de Páscoa, acho que era na sexta, e aí tinha que ir na madrugada porque ela fica com um cheirinho melhor, tá? Porque alguns dos componentes da planta não tinham volatilizado ainda, depois que o sol incide na planta já muda a configuração dela, tá? Então, na verdade, quando a gente fala de plantas, a gente vai pensar em extratos ou, às vezes, uma molécula isolada da planta. Então, por exemplo, dessa planta aqui, a gente tem essa molécula, esse ginsenosídeo aqui, que tem vários tipos, que tem efeitos interessantes, mas ainda muito preliminar, mais em modelos animais, tá? Então, a gente não tem uma força de evidência para dizer que sim, a gente deve usar, tá? E aí tem essa outra planta que é o ginseng indiano, que tem esse nome aqui, ó, que é a Vitania somnífera, tá? Que é uma outra planta chamada de ginseng indiano, que já tem mais estudos também, não tanto da planta, mas de várias moléculas que compõem essa planta, tá? Então, aqui também, mas é tudo muito preliminar ainda. Do ginkgo biloba, a gente vai para uma situação muito parecida, então uma árvore bem famosa, a folhinha bem conhecida. A gente tem, de novo, alguns componentes dessa planta que tem potencial neuroprotetor, mas é tudo muito mais em estudos preliminares, tá? Foi demonstrado que o ginkgo biloba teria um efeito anti-inflamatório, né? Então, mexendo aqui com mediadores inflamatórios, e que tem um efeito antioxidante também. Então, ela lembra um pouco os efeitos lá da melatonina, anti-inflamatório e antioxidante. Só que daí tem, de 2008, esse ensaio clínico aqui, de ginkgo biloba para demência, né? Então, olha a quantidade de pacientes, 1.500 placebo, 1.500 com ginkgo, e não teve diferença. Então, não teve diferença nenhuma na progressão da doença. Por outro lado, estudos mais preliminares dizem aqui que uma combinação, então para o pessoal não ficar chateado, o pessoal que gosta de plantas, eu gosto de plantas, não ficar chateado, uma combinação de ginkgo e ginseng parece que melhora a função cognitiva, mas ainda precisa mais estudos, tá? Então, para estudar principalmente a sinergia entre os dois. Triglicerídeos de cadeia média, que me surpreendeu bastante também, achei muito legal isso aqui, uma coisa que certamente a gente vai ver no laboratório, tá? O famosíssimo óleo de coco aí que virou moda há alguns anos,
ele tem bastante ácido graxo de cadeia média, tá? Alguns de cadeia longa também, mas de cadeia média. Basicamente, o que esses ácidos graxos fazem? Quando a gente tem esses triglicerídeos de cadeia média, a gente vai induzir a lipólise e vai liberar ácido graxo de cadeia média. E eles, por serem menores do que os de cadeia longa, óbvio, eles vão conseguir sofrer a beta-oxidação mais rapidamente e vão também liberar corpos cetônicos de forma mais rápida. E isso vai fazer com que eu consiga abastecer o cérebro com corpos cetônicos numa velocidade maior, e isso parece ser benéfico, tá? Por quê? O metabolismo da glicose está prejudicado, por exemplo, na doença de Alzheimer, tá? Só que se eu der um ácido graxo menor, que já forma corpos cetônicos, eu consigo driblar esse metabolismo da glicólise que está com problema e consigo fazer o cérebro ter energia de novo. Então, ele, por isso, tem se mostrado interessantíssimo, um ponto de estudo muito legal para várias doenças do cérebro, onde a gente tem uma deficiência de energia, tá? Então, não é assim, eu não tenho nada no cérebro, eu vou tomar. Provavelmente não vai fazer muita coisa. Mas, por exemplo, eu tenho depressão, eu tenho transtorno bipolar, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, são todas situações onde eu tenho deficiência de energia, provavelmente eles vão ajudar. Eles vão induzir cetose, e aí entra numa outra situação que não é um neuroprotetor, mas que é uma coisa que eu comecei a olhar e coloquei aqui também, que é em relação ao jejum. Isso aqui é uma quebra de paradigma tremenda na bioquímica, né? A gente sempre aprende que a glicose é o alimento do cérebro, corpos cetônicos não funcionam muito bem. Tem um monte de trabalho mostrando que o jejum, por muito tempo, diminui a função do cérebro. No entanto, um jejumzinho, digamos assim, uma cetose controlada, ela consegue melhorar a função cognitiva, inclusive. Isso é uma quebra total, assim, de paradigma da bioquímica, tá? Então, por exemplo, se sabe que usando esses ácidos graxos de cadeia média, a gente tem um aumento de cetose, ou seja, corpos cetônicos, e isso melhora a função cognitiva na doença de Alzheimer, tá? Esses ácidos graxos, eles ainda têm um efeito sobre biogênese mitocondrial, então eles aumentam a quantidade de mitocôndria, eles, além de reforçar o metabolismo mitocondrial, eles conseguem aumentar a quantidade, então é sensacional o efeito deles, tá? E aí a gente tem o efeito de dieta cetogênica, ou então de restrição calórica sobre o cérebro, melhorando a sua função. Então, isso me espantou muito. Como tem artigos hoje dando esse enfoque de neuroproteção por restrição calórica e por cetogênese, tá? E aí tem duas piadinhas sem graça de novo aqui, falando que, de novo do novo normal, né? Tá todo mundo tão gordo hoje que eu estando gordo, eu tô no meu peso normal, tá? Então, a gente ficando mais gordo tá quase que na média, triste realidade, tá? Quais são os efeitos, então, que a gente tem desse jejum, dessa restrição calórica? Basicamente, eles vão aumentar neurotrofinas e substâncias neuroprotetoras. Isso não se sabe muito bem ainda, tá? Então, por exemplo, jejum intermitente, uma dieta cetogênica controlada, elas parecem melhorar o cérebro, a função do cérebro. E isso é algo bem impressionante, tá? Para quem estuda bioquímica. Então, melhora a biogênese mitocondrial e consegue prevenir dano neuronal. Troço fantástico, tá? Muito legal mesmo. Mas que ainda carece de estudo, tá? Tudo indica que funciona, mas carece de estudo. Mas, de novo, não façam um jejum intermitente por aplicativo. Tá cheio de aplicativo para baixar e fazer. Não, procure um profissional que vai explicar certinho como se faz. E para terminar, a cafeína. Não, a cafeína, então, é uma molécula que está aí presente principalmente no café, mas em várias outras coisinhas, chá preto, chimarrão, entre outras coisas. A cafeína atua no sistema da adenosina, né? Então a gente tem, achei bem legal essa figurinha de Instagram aqui, tá? Que a gente tem em alguns neurônios o sistema purinérgico, adenosinérgico, então que a adenosina liga em receptores, e, claro, isso aqui é bem popular, né? Ela vai induzir vários e vários efeitos. A adenosina é um neuromodulador importante para processo cognitivo, tá? Mas uma das coisas que a adenosina, quando liga em excesso, faz é dar uma sensação de cansaço, tá? E a cafeína é um antagonista desse receptor, então ela bloqueia, não deixa a adenosina ligar, diz para ela assim, ó, sai fora, e a gente fica bem acordado, tá? Então, de fato, manhãs são para café e contemplação. Tá? O problema é que a célula reage produzindo mais receptor de adenosina, e aí a gente tem que tomar mais café, e mais café quando vê o dia inteiro tomando café. Tá? Então, existem vários trabalhos aí do sistema adenosinérgico da cafeína com neuroproteção, e ela tem um baita potencial também, provavelmente a gente vai nos próximos anos encontrar muita coisa, porque esse sistema está relacionado com neuromodulação, tá? Se sabe hoje, por exemplo, que esses receptores de adenosina têm um efeito importante na regulação de humor e transtornos de ansiedade,
tá? Então, toda alteração aqui desses receptores tem papéis importantes que não se sabe exatamente como ainda, né? Os artigos que eu olhei, assim, eles de fato são bem pisando em ovos, mas assim, tem um nível bem forte de evidência. Tá? Então, quais seriam efeitos positivos do café? Claro, aqui, né, meio já em tom de piada, assim, mas basicamente os níveis de evidência mais fortes estão relacionados com memória, tá? O café, a cafeína consegue ajudar alguns processos de formação de memória. Então, para concluir, né, a gente tem, eu coloquei, assim, pelas evidências, 4 suplementos neuroprotetores que seriam, assim, grandes candidatos, já que tem um nível de evidência mais alto. Ômega 3, vitamina D, melatonina e magnésio. Tá? Então, como uma mensagem, congresso chique, passando uma moto aqui para estragar, congresso chique, né, tem esse take-home message, né, que vocês vão levar para casa. Ou, em bom português, a mensagem final para levar para casa e divulgar nos grupos de WhatsApp da família, que são o maior ponto de divulgação científica atualmente. Tá? Então, esses 4 ali possuem efeitos benéficos no cérebro? Sim, aparentemente sim. Ó, cuidado, né? Devem ser usados isoladamente para tratar doenças do cérebro? Nunca, de forma alguma. Em nenhum momento diz assim, não, ômega 3 funciona para bipolar, vou suspender meus estabilizadores de humor. Não. São importantes para a cognição e desenvolvimento do cérebro? Sim, tudo indica que sim. Podem ou devem ser usados em excesso? Não. Como a nossa avó diz, nunca a gente deve usar alguma coisa em excesso. Nada pode ser usado em excesso. As vozes estão certas. No outro grupo, que daí entra a série B, tá? Vitamina B12, ácido fólico, ginseng, ginkgo biloba. Os triglicerídeos de cadeia média, eles são a série B, mas subindo, assim, já para a série A, tá? E a cafeína também. Possuem efeitos benéficos no cérebro? Não se sabe ao certo ainda. Alguns sim, provavelmente, alguns talvez não. São importantes para a cognição e desenvolvimento? Sim. Mas tem alguma chance? Será que um dia serão usados? Provavelmente sim, mas ainda é muito cedo para afirmar. E excesso, de novo, nem pensar. Tá? Última consideração, por que algumas coisas têm e não têm efeito, né? Então, que inferno, né? Tu tá falando um artigo de ômega 3 diz que funciona para Alzheimer, logo depois ele diz que não funciona para Alzheimer. Como é que tu vai tomar uma decisão? Basicamente, o que a gente vê nesses trabalhos todos é um problema no ajuste de dose do tratamento e do tempo. Tá? Além disso, como a gente trabalha com humanos, o perfil do paciente é diferente, o estágio da doença, e tem várias doenças multifatoriais que vão bagunçar todo o trabalho. Tá? Então é muito difícil, de fato, a gente conseguir homogeneizar a nossa população e fazer um trabalho assim. Mas e daí, quer que a gente faça o quê? Parafraseando um cara que falou isso esses tempos. Provavelmente o mais correto, assim, disso tudo, seja que a gente não deve pensar em suplementar, mas tem que pensar em corrigir deficiência. Então, por exemplo, se eu tenho deficiência de vitamina D, mede e suplementa, corrige, tá? Muito mais do que ficar turbinando o cérebro ou ficar dando gasolina para o cérebro, não faz muito sentido. A gente tem que também entender as necessidades do cérebro, pensar em prevenção e não pensar só em suplementos também, né? A gente tem um conjunto de ações que estão sendo discutidas nesse evento aqui, que tem como objetivo proteger o cérebro de várias formas, tá? Então a gente já falou, por exemplo, de exercício, de ter uma alimentação saudável que está relacionada com colesterol, com obesidade, fazer o seu soninho, dormir bem, tá? E, se precisar, tomar alguma coisinha para corrigir. Agora a gente vai ter a última palestra que vai falar sobre espiritualidade, então, que também é bem importante para o cérebro, como o Júlio já vai falar. E, como recado final para um dia tão importante, é que a gente sempre consiga, dentro do nosso cérebro, fazer com que a neuroproteção vença a neurotoxicidade.